Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite, povo de Deus. Quem está feliz, diga amém. Vocês não são de açúcar? Não, dona Cida, não é não? Não é, dona Nina. Não é de açúcar não, né, dona Nina? É de fé, não é? Glória a Deus. Queridos, essa mensagem de hoje talvez seria uma continuação da pregação de domingo passado. Esses dias eu tenho montado uma tenda em cima desse altar, porque eu estava conversando até ontem com Eliezer e falava isso, que Deus está me levando a construir o entendimento. Deus tem me levado nesses últimos domingos a trazer fundamentos para a tua vida espiritual. Irmãos, a parte mais importante de uma construção é a fundação, é os alicerces. Você precisa ter uma fé alicerçada em Deus. A palavra, ela diz que nós temos que ser como uma árvore plantada com raízes profundas. Porque, querido, quando você vê uma árvore com raízes profundas, o vento pode soprar contra ela, ela talvez pode até balançar, mas ela não vai cair, pois suas raízes estão profundas. Nós precisamos ter raízes profundas na palavra de Deus. A nossa base, a nossa vida tem que ser construída, fundamentada na rocha, que é a palavra de Deus. É muito importante isso. E só tem dois jeitos de você edificar algo dessa maneira. O primeiro é evidente, é uma vida totalmente voltada e convergida para o Evangelho. Uma obediência total à palavra de Deus. Isso faz você se tornar uma pessoa, firme na presença de Deus, firme diante das situações. Por que as situações, as adversidades, as circunstâncias vão se levantar e isso não vai te abalar? Porque a tua base está bem firmada na palavra de Deus. Amém, queridos? Semana passada nós estudamos, essa mensagem tem no canal da igreja, no YouTube, o áudio dela. Nós estudamos, e o tema da mensagem semana passada foi desenvolvendo a nossa fé. Para quem não estava aqui, eu aconselho você a ouvir a mensagem. E basicamente nós aprendemos que é evidente, temos falado muito isso. O justo viverá pela fé, pela sua fé em Deus. Eu posso até alcançar alguma bênção através da fé de alguém, mas eu não posso viver da fé de alguém. Eu preciso ter uma fé própria em Deus. Nós aprendemos na semana passada que cada pessoa recebeu uma medida de fé. E essa fé que todos receberam foi para que todos pudessem ser salvos. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Isso não é algo de homens, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nós aprendemos que existe um equívoco no entendimento de muitos cristãos, quando fala-se de fé. As pessoas dizem, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Semana passada eu até dei um grão de mostarda para cada pessoa levar. Se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse que eu vou mover montanhas na minha vida. E aí as pessoas têm um falso entendimento, que a fé que eles têm não precisa crescer. Mas nós aprendemos semana passada que fé é algo, e tudo foi na Bíblia. Tudo provado na palavra, Jesus mostrando que fé é algo que pode ser visto e medido. A Bíblia fala daqueles 4 amigos que levaram um amigo paralítico para ser curado. Quando chegou na casa, a casa estava lotada. Eles então tiraram parte do telhado e desceram aquele homem paralítico até Jesus. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus viu a fé que eles tinham, foi lá e começou a operar na vida do paralítico.
Jesus viu também a fé do centurião, que disse para Jesus que ele não precisava nem entrar na casa dele, só uma palavra bastava. Como Jesus também, em vários momentos, em todo o processo de aprendizado dos discípulos, Jesus falava em alguns momentos para eles, homens de pequena fé. Mas houve também momentos que Jesus observou a grande fé que alguns tiveram, como aquela mãe, a mulher cananeia que tinha uma filha sofrendo, que foi até Jesus e Jesus não deu muita atenção para ela, mas havia um propósito nisso. Deus não faz nada por acaso, queridos. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele disse, olha, eu não posso dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Eu vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Mas aí a mulher não virou as costas, não desistiu da libertação da filha e disse para Jesus, é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E quando Jesus viu a fibra, a fé que aquela mulher tinha, ele disse, mulher, grande é a tua fé. Então, na verdade, querido, a fé nós temos aprendido que é a maneira pela qual Deus estabeleceu o nosso relacionamento com Ele. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que Ele existe. E não apenas que Ele existe, mas que Ele é poderoso, Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é recompensador daqueles que buscam a Ele. Fé é um assunto muito sério, queridos. E a pergunta que você precisa fazer, ou melhor, responder, é como está a sua fé? Como está a sua fé nesses dias? Nós aprendemos muito sobre fé semana passada, sobre desenvolvendo a fé. E aprendemos que a fé do grão de mostarda, Jesus explicou como que eu vou comparar o reino dos céus. Vou comparar um grão de mostarda, que sendo a menor semente, quando ela é plantada, ela cresce. E se torna uma árvore forte, onde até as aves formam seus ninhos nela. Até as aves procuram a sombra dessa árvore. A fé de um grão de mostarda, Jesus comparou ela, porque a fé genuína em Deus é uma fé que cresce. Ela precisa crescer. Enquanto a nossa fé permanece do mesmo tamanho, nós vamos ter dificuldades para vencer grandes desafios. Nós aprendemos que para se desenvolver a fé, eu preciso, como diz lá em Colossenses, eu preciso que a palavra de Deus habite ricamente em mim. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você quer que a sua fé cresça? Porque quanto maior é a fé, maiores são os desafios, mas maiores são as conquistas. Você diz, pastor, eu tenho sonhos grandes. Você precisa ter uma fé grande. Porque haverá momentos que talvez para onde você olhar, tudo vai dizer que você não vai conseguir. E aí você precisa crer de verdade em Deus. A fé de um grão de mostarda é a fé que cresce, ela desenvolve. A nossa fé precisa se desenvolver. E só tem um jeito de uma fé crescer, querido. É você mergulhar na palavra. É a palavra que faz a sua fé crescer. Quem está entendendo, diga amém. E no final da pregação de semana passada, estou fazendo uma reconstituição, como é que fala? Retrospectiva. No final, eu perguntei para as pessoas assim, quantos creem que para Deus nada é impossível? Vou fazer a pergunta para quem não estava, todos podem participar, só para quem não estava entender. Quantos creem que para Deus nada é impossível? Você acredita nisso? A Bíblia diz isso. Lucas 1,37 diz, pois para Deus nada é impossível. Mas a pergunta que eu faço, você também crê que tudo é possível para aquele que crê? Porque, olha, parece que é a mesma coisa, mas não é. Tem pessoas que acreditam que para Deus nada é impossível. Mas elas não acreditam que se elas crerem, tudo é possível para elas também. Então nós precisamos entender sobre fé para avançar.
Porque o justo, pela sua fé, viverá. Pela sua própria fé, você vai viver, querido. E é por isso que a sua fé precisa crescer em Deus. Amém? Essa mensagem de hoje seria uma continuação, mas Deus abriu mais ainda um pouquinho o nosso entendimento. E o tema da mensagem de hoje é: o segredo está na palavra. Amém? Repita isso comigo: o segredo está na palavra. Amém? Essa referência que eu vou passar para você, nós não vamos ler, mas eu quero que você estude durante a semana. Em Juízes, do capítulo 13 ao 16, conta a história de um homem. E quantos creem que a palavra de Deus é verdade? Quantos creem que a palavra de Deus é verdade? Você acredita no que está escrito aqui? Se você não acreditar no que está escrito aqui, você não pode acreditar em Jesus. Porque essa palavra fala que Jesus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Em Juízes 13 ao 16, conta a história de um homem que, segundo a Bíblia, foi o homem mais forte do mundo. Qual era o nome dele? Sansão. O Sansão, queridos, ele tinha um segredo da sua força. E eu vou já contar, eu não vou contar o final do filme, né? Já viu aquele pessoal que conta o final do filme? Eu não vou contar o final do filme, mas eu vou contar esse segredo dele. Que, na verdade, não é um segredo, que a maioria aqui já sabe que o segredo da força de Sansão era que era algo que Deus havia pedido para sua mãe, dentre algumas coisas que Deus pediu para ela, em relação àquela criança, ele pediu que no cabelo dele nunca fosse cortado, que nunca passasse navalha no seu cabelo. Ele era um nazireu, amém? E entenda bem, havia o segredo da força dele que o inimigo não conhecia. E eles então pagaram para uma mulher seduzi-lo, o nome dela era Dalila, para descobrir a força dele. Queridos, o nosso adversário, na carta de Pedro, diz assim: vigiai e orai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, bramando, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. O nosso adversário, ele sabe qual é o segredo da nossa força. O segredo da nossa força, querido, está na palavra de Deus. E o diabo sabe disso. Ele sabe que para você ser forte, você precisa ter uma vida totalmente dependente na palavra, uma vida de obediência total à palavra, uma vida dedicada à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é apenas um livro. A palavra de Deus é viva, como nós aprendemos já aqui. Ela é viva, ela é eficaz. Jesus disse: as palavras que eu tenho dito para vocês são espírito e vida. A palavra é o próprio Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Quando você está ouvindo a palavra ou meditando na palavra, você está tendo um relacionamento com Deus. O diabo sabe que para você se manter forte, você tem que estar em contato constante com a palavra. Vamos agora para a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Querido, se você quiser anotar, seja o papel, caneta ou no bloco de nota aí, do celular, do tablet, anote, porque eu tenho vários versículos a citar. Eu vou dar a referência 2 vezes e já vou entrar, amém? Josué 1,8 diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amados, eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Quantos acreditam que é o desejo de Deus Pai que você seja uma pessoa bem-sucedida nessa terra? Você crê nisso? Que Deus quer que você seja bem-sucedido nessa terra? Bem-aventurado, você tem certeza disso? Você crê nisso? Quantos creem que Deus quer que você seja uma pessoa próspera nessa terra? Estou achando que vocês não estão acreditando muito. Quantos creem que Deus quer que você seja bem-sucedido? Diga amém. Quantos creem que Deus quer que você seja próspero? Diga amém.
Vamos entender primeiro. Ser bem-sucedido significa que em tudo que você fizer, Deus estará com você. E se Deus está com você, não tem como você perder. Não tem como você cair diante de qualquer situação, porque Deus é todo poderoso. Ser uma pessoa próspera, prosperidade significa o quê? Pastor, eu quero ser milionário. Não. Existem milionários que não são prósperos. Como, pastor Felipe? Prosperidade é a ausência de necessidade. Em todos os aspectos, em todas as áreas. Tem pessoas que são milionárias, famosas no mundo inteiro, e que ainda tem muitas necessidades, que o dinheiro todo que ela tem, ela não consegue comprar, pagar, resolver essa necessidade dela. Querido, se só dinheiro fosse suficiente, você não ia ver nenhuma celebridade se suicidando. Se só dinheiro fosse suficiente, os casamentos das celebridades nunca acabariam. Prosperidade é ausência de necessidade. Ser bem-aventurado é ser uma pessoa feliz. Ser bem-sucedido é ter Deus em tudo que você fizer. É Deus estar contigo em tudo que você fizer. Queridos, eu creio nisso. Olha, presta atenção. Eu estava conversando, não sei se foi com a minha esposa ou com algum discípulo. Eu estava falando para ele, querido, é claro que eu tenho que ser bem-sucedido. Porque até para eu ajudar alguém, eu preciso ter condições. Até para ajudar alguém, eu tenho que ter condições de ajudar. Eu não sei você, mas eu já me vi em situações que eu queria muito ajudar alguém e eu não tinha condições. Eu queria muito socorrer alguém e eu não tinha condições de socorrer. Então, até para você fazer algo para alguém, você precisa ter. Você precisa ter condições de fazer isso. Mas entenda bem, queridos, a palavra de Deus já está explicando o que você precisa para ser uma pessoa próspera. O que você precisa para ser uma pessoa bem-sucedida está aqui. Leia de novo comigo. Não cesses de falar deste livro da lei. Isso aqui, eu vou falar só um pouquinho, mas tem uma pregação inteira que Deus já colocou no meu coração, que eu vou pregar aqui, sobre o poder da confissão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não cesse de falar do livro da lei. Presta atenção. O salmista diz, e o apóstolo Paulo, depois de muitos anos, escreveu. O salmista escreveu, criei, por isso falei. E o apóstolo Paulo escreve, nós também cremos e por isso falamos. Presta atenção, uma pessoa que está cheia de fé, a fé, ela tem uma fala. Alguém que está cheio de fé, a boca dela vai estar na realidade, o que ela falar vai estar em concordância com aquilo que ela crê. Quando eu creio, eu não tenho medo de falar, porque eu sei que Deus vai sustentar as minhas palavras, porque aquilo que eu estou falando, eu estou baseando naquilo que Deus já falou comigo. Mas isso é para um outro dia. Mas olha o que ele diz, antes medita nele o quê? Dia? Irmão, dia e noite é o quê? É todos os dias. É todos os dias. Você quer prosperar? Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Aí está dizendo, para prosperar, para ser bem-sucedido, medita nesse livro, o quê? Dia e noite. O segredo está na palavra. É dia e noite, comendo da palavra, bebendo da presença, dia e noite. Mas não é só meditar na palavra. Porque o nosso Deus não é Deus só de teoria, é Deus de prática. Porque olha o que diz, medita dia e noite para que você tenha cuidado para fazer o quê, queridos? Para fazer o quê? Vai lá, Josué 1:8. Medita dia e noite na palavra para que tenhas cuidado de fazer o quê? De fazer o quê? Está vendo como é que você lê a Bíblia rapidinho, às vezes não presta atenção? Estudar a Bíblia não é só ler a Bíblia, é analisar cada pedacinho. Ele está dizendo assim, medita dia e noite nesse livro.
Não cesse de falar. E medita dia e noite dele. Para que tenhas cuidado. Sabe o que é? Cuidado, zelo de fazer tudo. Repita isso comigo. Tudo. Diga tudo. O que é que Maria disse para os serventes? Lá no casamento de Caná da Galileia. Quando Jesus chegou para ela e falou: o que eu tenho contigo, mulher? Ela foi falar de um problema com Jesus. E Jesus falou: o que eu tenho contigo? E não é chegada a minha hora. Maria foi até os empregados e falou assim: fazei tudo que ele vos disser. O problema é que nós não fazemos tudo. Nós fazemos uma parte. E queremos o resultado perfeito. É fazer tudo, querido. É meditar dia e noite nessa palavra. E eu preciso ter o cuidado de fazer tudo o que está escrito aqui. Ou seja, no contato que eu tenho com a palavra, eu vou identificar aquilo que precisa ser mudado em mim. E eu vou para essa mudança. E eu vou para cima, querido, dessa mudança que eu preciso. É fazer tudo, não é fazer as coisas pela metade. Às vezes tem coisas na nossa vida que já estão para serem resolvidas há muito tempo, e você está empurrando com a barriga, e é por isso que a sua vida está assim. Em parte, pastor, até que está bem, mas essa parte não está tão bem. Irmãos, nosso Deus não é obra, ele não faz obra pela metade, a obra que Deus faz é completa. Só que nós também temos que fazer essa parte completa também, para que tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. É meditar dia e noite. Irmãos, preste atenção aqui, ó. É muito bom você vir aqui no culto de domingo, e olha, é gostoso demais estar em comunhão com os irmãos, amém? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe essa Bíblia, esse livro que você tem, ou talvez no seu celular, no seu tablet, sabe essa palavra? Irmãos, aqui está o manual para a sua vida. Antigamente não tinha GPS ainda. E quando alguém precisava ir, principalmente quem trabalhava transportando alguma coisa, eles andavam com mapas, é verdade ou não é? Aí depois a coisa ficou um pouco sofisticada, aí fizeram guias, é verdade ou não é? Eu tive um guia, quem já teve um desses, daqueles? Que você ia para São Paulo e abria lá e procurava onde que era a rua. A palavra de Deus é o guia para você ter uma fé vitoriosa. Para você ter uma vida bem-sucedida, é a palavra de Deus. Só que muitas das vezes, queridos, muitas vezes, nós agimos com a palavra como nós agimos às vezes em algumas coisas na nossa vida. Você já viu alguém que comprou um aparelho, queria muito comprar, aí comprou um aparelho e de repente começou a mexer e falou: nossa, eu não sei mexer. Aí de repente, na maioria das vezes, é a esposa que fala: ô meu amor, leia o manual. Aí o camarada, muito inteligente, ele fala o quê? Deus me livre, olha o tamanho desse negócio, eu vou mexendo aqui até entender. E sabe o que significa? Que ele até aprende a mexer, mas se ele lesse o manual, ele ia conseguir mais rápido entender algumas coisas. Olha para mim aqui, tem coisas na sua vida que você só vai entender quando você começar a mergulhar na palavra de Deus. E talvez tem coisas que você tem sofrido há tanto tempo, que um pouquinho que você se dedicar um pouco mais, de conhecer a Ele, você vai entender e vai conseguir resolver tudo isso. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 7, fala da tentação do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Olha o que diz aqui. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Preste atenção nisso aqui. O Senhor Jesus, ele foi para o deserto e entrou numa consagração, 40 dias sem comer, só buscando a presença do Pai.
No final desses 40 dias, Jesus teve fome. Porque Jesus, quando ele veio a essa terra, ele estava na mesma condição humana que nós temos. Você sabia que a Bíblia fala que Jesus chorou? Que é o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Você sabia que na Bíblia fala que Jesus ficou irado? Quando ele viu os cidadãos lá comercializando dentro do templo, ele ficou irado, tirou o cinto e expulsou eles do templo. Jesus, ele sentia sede. Lá na cruz, não houve um momento da cruz que ele disse, tenho sede. E ao invés de dar água para ele, deram o quê? Vinagre. E Jesus também teve fome. Mas olha o ensinamento que ele nos deu aqui. Naquele momento, depois de 40 dias, o que ele mais queria era se alimentar. A maior necessidade dele naquela hora era alimentar o seu corpo. E a primeira tentação do diabo foi com aquilo que ele mais queria. Era com aquilo que Jesus mais queria naquele momento. Mas Jesus nos ensinou que aquele que anda pela fé, aquele que vive pela fé, ele não se move, ele não toma decisões, ele não faz escolhas baseados na sua necessidade. Ele se move pela palavra de Deus. Irmãos, cuidado. Cuidado, porque se você é alguém que toma atitudes mediante a necessidade, em algum momento você vai se corromper e você vai perder os seus valores. Porque, querido, não importa a necessidade, não importa o que eu estiver precisando, necessitando, eu não posso deixar que a necessidade me conduza para que eu resolva aquela situação. Eu vou explicar para você o que acontece nesse sentido. Eu já vi pessoas dizendo assim, em programas de TV. Alguém ia fazer uma reportagem sobre prostituição. Infelizmente, no nosso país, existe um sofrimento muito grande com prostituição. Existem mulheres que são levadas para outros países na esperança de ter uma profissão dos sonhos e, na verdade, elas são usadas como escravas sexuais. O Brasil tem um índice altíssimo de prostituição infantil. Mas nesse caso que eu estou te explicando, de ser movido pela necessidade, eu já vi pessoas dando depoimentos na TV dizendo, eu tenho filhos e por causa dos meus filhos eu vim parar aqui na prostituição. Não. Eu tenho certeza que essa pessoa tem necessidade. Mas se ela não entender que ela não pode ser guiada pela necessidade dela, ela vai tentar suprir essa necessidade de qualquer maneira. Por que você foi parar aqui no crime? Sabe o que é, né? Minha mãe não tinha condições de me dar, aí eu peguei aqui e fui lá, roubei. Não. Uma pessoa que é movida, que é dirigida pela necessidade, ela vai perder os valores dela. Você tem que ser dirigido pela palavra de Deus. Porque, querido, eu posso falar para você, você pode até estar enfrentando uma necessidade, mas se você se mantiver firme em Deus, Deus ele vai suprir essa necessidade. Mas de uma maneira digna, que não vai causar mais problemas para você. Preste atenção. Quantos casais, querido, começam a passar uma dificuldade, uma divergência, um atrito no casamento? Qual é a primeira área do casamento que é atingida quando o casal não está bem? A área da intimidade. A esposa já começa a ter aquela dor de cabeça que se instala e não sai por nenhum remédio, é verdade ou não é? O marido já vai dormir com o cachorro ou no sofá. Aí, dos dois lados, isso acontece tanto com homens como mulheres. Meu marido não me dá carinho, meu marido não dá atenção. Aí aparece o bonitão lá no trabalho, ou no curso, ou na faculdade. Com aquela balinha house na boca, é verdade ou não é? Hein? Hein? Com trident, não é isso? Hein? Cheio de carinho. Isso acontece com homem e com mulher, irmão. Não é só com homem, não. Com aquela voz, né? Do Celso Freitas, é verdade ou não é?
Boa noite. Né? É os elogios. Nossa, você está tão cheiroso hoje. Nossa, você está tão bonita. Aí a pessoa começa a pensar, eu tenho uma necessidade. A maioria das vezes os homens que falam muito isso, né? Quando é físico. Eu tenho uma necessidade, já que a minha esposa não está suprindo, eu vou ter que saciar essa necessidade de outra forma. Para com isso, irmão. Você está perdendo os seus valores por causa de uma necessidade? Cuidado, Jesus não foi assim. Só que o que me chama a atenção foi que Jesus, ele venceu a tentação com o quê? Com a palavra. O tentador veio e ele disse, não, está escrito, porque eu vivo pela palavra, eu vivo pela fé, nessa palavra. Mas aí olha o que o diabo fez, continua. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Foi mais ou menos assim. A primeira tentação, o diabo falou assim, ele está com muita fome. Então eu vou tentar ele com aquilo que ele mais quer, para ver se o desejo dele é maior do que o amor que ele tem pelo Pai, pela palavra. Se a necessidade que ele tem é maior do que o amor que ele tem pelo Pai. Se o que ele mais precisa agora é maior do que o amor que ele tem pelo Pai. E ele disse, então transforma em pães. Ele disse, não, está escrito, nem só de pão verá o homem. Ou seja, querido, Deus não tem nenhum problema que as suas necessidades sejam supridas. Mas ele está falando assim, nem só de pão, mas de toda a palavra. Quando o diabo viu que ele foi para a palavra, é como se Satanás falasse assim, você quer ir para a palavra? Eu também conheço a palavra. Aí ele levou ele num lugar bem alto, levou Jesus num lugar bem alto e falou assim, por que você não pula daqui? Por que você não se atira? Porque está escrito, e sabe o que? Você sabe que isso que ele disse? Está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Você sabe que ele citou? Ele citou o Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. Salmo 91, 11 e 12 diz assim. Aqui eu não li. Abra aí, por gentileza. Eu não coloquei aqui o versículo. Salmo 91. Esse salmo é conhecido, é verdade ou não é? Você vai na casa dos irmãos, a página está até amarela, é verdade ou não é? Hein? Mas o pior é que a página está amarela, mas ele não sabe recitar o salmo todo. Só está lá como uma proteção. Que proteção, irmão? A palavra que protege é aquela que é praticada na sua vida. Não é aquela que está exposta lá como vitrine. Salmo 91. Quem achou, diga amém. Versículo 11 e 12 diz o quê? Não, eu gosto da sintonia que tem aqui quando a gente lê as coisas. É uma... Meu Deus, é uma interatividade, uma coisa linda, né? Vamos ler junto, pelo amor de Deus. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo citou a palavra. Aí Jesus vem com a palavra. Porque o diabo quis distorcer a palavra. Ele disse o seguinte, olha, pode pular daqui porque está escrito que os anjos vão te guardar. Aí o Senhor Jesus chega e fala assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É como se ele dissesse assim, Deus mandou eu pular? Quem está mandando é você, diabo, eu não tenho nada contigo. Deus mandou eu pular? Deus não mandou eu pular. E quantas vezes nós fazemos algo achando que Deus vai nos guardar, mas Deus não falou para você fazer isso. Foi você que fez.
Você faz uma loucura achando que Deus vai te guardar. Não, mas Deus é comigo. Meu, Deus é contigo, mas ele falou para você fazer? O camarada pula, Deus é comigo. E vai. Aí você fala, é ruim que eu vou pular. Talvez você não vai pular, em nome de Jesus, não pule. Mas o que eu quero dizer assim, quantas loucuras você já fez, achando que Deus ia ser contigo, mas você em nenhum momento perguntou para ele se era da vontade dele fazer. E aí você quebrou a cara. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Olha como que é importante você conhecer a palavra. Porque o diabo usou a palavra para tentar Jesus. Em Atos capítulo 16, não abra, só anote aí para você estudar. Porque eu tenho fé que vocês essa semana vão estudar a Bíblia todo dia. É dia e noite, você não quer prosperar? É, pastor, mas tem que ler a Bíblia todo dia? É igual o cidadão que quer salário, mas não quer trabalhar, irmão. Isso tem um nome, você sabia? Então entenda bem, em Atos 16 conta que Paulo e Silas foram para uma cidade. E a Bíblia diz que eles começaram a pregar. E a Bíblia fala que havia uma menina lá, uma jovem, que tinha um espírito, um demônio de adivinhação nela. Um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que essa menina, está escrito lá, ela começou a perseguir Paulo e Silas durante muitos dias. E sabe o que ela gritava? Estes homens são santos homens de Deus. E eles vieram aqui nos ensinar o caminho da salvação. Ela estava mentindo? Não. Mas havia um outro propósito naquilo. Porque o diabo, ele é enganador, irmão. O pior demônio do inferno é o demônio do engano. Ele não tem chifrão, não. Ele se esconde. O engano derruba a pessoa. Aí o que aconteceu? Por muitos dias ela fez isso. Até que Paulo, a Bíblia diz, indignado, virou para ela e repreendeu aquele espírito. E ela ficou livre. E a Bíblia diz que vendo os seus senhores, que sua fonte de lucro tinha cessado, eles levaram Paulo e Silas à praça pública, arrancaram a roupa deles, açoitaram eles e colocaram eles presos em uma cadeia, presos num tronco. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e a louvar a Deus, e os outros presos escutavam. E veio um grande terremoto que soltou as correntes, abriu as cadeias. E naquele dia, uma família inteira foi salva, a família do carcereiro. Mas sabe, olha que interessante, irmão. Aquela menina estava endemoniada e ela estava dizendo durante dias, esses homens são santos homens de Deus e vieram anunciar o caminho da salvação. Irmãos, prestem atenção. Nós vivemos numa crise tão grande hoje, e não é crise econômica não, é uma crise de entendimento. Porque, querido, você quer saber se você está num lugar onde realmente Deus está? É se você estiver num lugar que o líder que está à sua frente, ele te ensina duas coisas. A primeira, a que você dependa só de Deus e não dele. Porque se um líder faz você depender dele, pega a minha toalha ungida, vai lá. Toque em mim, que de mim sairá a virtude. Se ele faz você depender dele, na verdade, é porque ele talvez se acha um Deus. Querido, você não pode depender de ninguém, você tem que depender primeiro de Deus. E a segunda coisa que você pode ter certeza que Deus está no lugar, é quando o pastor ensina você a ter fome da palavra. A ponto de que até a pregação que ele está pregando, ele ensine você a conferir aí se é isso mesmo. A minha maior alegria, queridos, é que você tenha tanto amor pela palavra, que mesmo ouvindo uma palavra de alguém que você confia, que você tenha a fome de verificar se o que a pessoa está dizendo é realmente o que está escrito. Irmãos, não admira nos dias de hoje pessoas sem discernimento algum que pegariam aquela menina, olha aí, olha que mulher de Deus. Olha que mulher de Deus, ó. Você não quer pregar domingo lá na igreja?
E o diabo ia pregar no domingo. Porque ela estava endemoniada. E só porque ela falava algo que parecia de Deus, é porque ela era de Deus? Cuidado, querido. Não importa quem disser, querido. Tudo que alguém falar para você, vá para a palavra. Se não tiver em concordância com a palavra, rejeite, não aceite na sua vida. Eu estava falando com a minha esposa hoje, irmão. Eu acho que algumas pessoas vão me chamar de mal educado agora. Porque às vezes, pela gente não querer magoar as pessoas, às vezes tem pessoas que falam coisas para a gente, que se você, por você não querer magoar, você aceita. Irmãos, eu não aceito nenhuma palavra de derrota e de maldição sobre a minha vida, nem sobre a minha casa e nem sobre essa igreja. Eu não aceito, querido. Alguém falar alguma coisa... Irmão, foi de brincadeira. Irmão, não tem brincadeira no mundo espiritual. Não tem brincadeira no mundo espiritual. Alguém vai lá e fala para você, é isso aí. Irmão, seja sincero. Você não precisa tratar mal a pessoa. Mas mesmo que a pessoa fique até magoada, porque tem gente, irmãos, que não quer ouvir a verdade. Mas mesmo que ela fique até triste, depois você ora por ela. Mas não aceite nenhuma palavra de derrota sobre a sua vida e nenhuma palavra de maldição. Não aceite. Nem de brincadeira você aceita. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, por você não querer entristecer, você aceita coisas ruins na sua vida. Não. Pastor. Às vezes alguém brincar com seu filho. Às vezes até alguém da família mesmo. Você é assim. Não, ele não é assim não. Ele é uma bênção, em nome de Jesus. Calma, eu só estava brincando. Não, você brinca, mas o diabo não brinca. Na minha casa não. A sua casa é uma bênção, em nome de Jesus. Sua família é uma bênção, em nome de Jesus. Seu trabalho é uma bênção, em nome de Jesus. Só que às vezes nós mesmos amaldiçoamos. Nós mesmos estamos amaldiçoando o casamento. O casal ficar nervoso um com o outro. Eu te odeio, eu não vejo a hora de você sumir. Uma hora ele some. Uma hora ela some. Amaldiçoa o trabalho, amaldiçoa a casa. Querido, você pode estar com tantas coisas para fazer no teu trabalho lá fora, na tua casa, na tua faculdade, não importa. Ao levantar, só sai bênção da sua boca. Sua casa é uma bênção, glória a Deus. Ai, meu Deus, essa casa, Jesus dá trabalho demais para limpar tudo isso. Glória a Deus. Você quer morar debaixo da ponte? Você quer morar debaixo da ponte? Então vai morar, minha filha. Tá ruim? Pode ficar pior. O meu filho, ele estuda numa escola muito boa. E às vezes, sempre quando chegava a época de prova, parecia que ele entrava em pânico. Ai, meu Deus. Parece um cara de 70 anos. Ai, meu Deus. Ai, essa prova. Ai, vou tirar 0. Irmão. Eu falei para ele, primeira coisa, calma. Segundo, você estudou? Eu estudei, né, pai? Sobra até para mim. Você estudou? Então você fez a sua parte. Agora comece a declarar comigo. Eu vou me dar bem nessa prova. Eu estudei. Deus está comigo. O meu coração está tranquilo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu fiz isso por várias situações. Aí toda vez que ele voltava, aí entrava, né? Aquela carinha dele. Nossa, pai, hoje foi legal pra caramba. Nossa, hoje foi da hora. Nossa, hoje deu tudo certo, né? Eu falei, deu tudo certo hoje, Filipinho? Deu. E a prova? Tava fácil. Eu falei, mas quando você entrou na escola, parecia que você estava entrando pro Armagedon, indo pra guerra? Pai, Eu falei, discipulado. Irmãos, em nome de Jesus, quem tem filhos? Transfira a bênção, transfira a fé para os seus filhos. Transfira Deus para eles. Quem é casado aqui? Você já casou, minha filha, não adianta reclamar não, abençoa ele. Que Deus não é fada madrinha, mas ele transforma. Deus transforma.
Irmão, você já casou, você está amaldiçoando, vai ficar pior. Abençoa a sua esposa, meu irmão. Não, você é linda, você é inteligente, você é poderosa. Põe ela para cima, não põe para baixo não, meu irmão. Se você colocar para baixo, quem vai ter que carregar é você. Mas as pessoas não vigiam, irmãos. As pessoas falam totalmente de desacordo com a palavra. Irmão, a minha boca tem que estar de acordo com a palavra. Amém, queridos? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A minha família é o que a Bíblia diz que ela é. Os meus filhos são o que a Bíblia diz que eles são. Amém, queridos? Quem está entendendo? Diga amém. Jesus venceu o diabo com a palavra. Querido, o diabo está interessado em roubar a palavra das pessoas. Pois ele sabe que sem o conhecimento e a prática da palavra, a fé não vai se desenvolver. Não vai crescer. Marcos capítulo 4, versículo 14, fala sobre o semeador. Olha o que diz. Jesus já está aqui explicando a parábola do semeador. Ele já está explicando a parábola do semeador aqui. Ele diz assim, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Irmãos, quantas vezes você saiu de um culto abençoado, mas por você não vigiar, você perdeu a palavra. Você perdeu, você deixou o inimigo roubar a palavra do teu coração. E no lugar onde tinha uma palavra, entrou medo, entrou insegurança. Você sai de um culto abençoado e entra no carro. Ai meu Deus, amanhã é o dia que eu tenho que resolver aquilo. Ué. Oh, glória a Deus por essa palavra. Eu creio que essa semana vai ser uma semana de vitória em nome de Jesus. Uma semana de resposta. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, Marcos 4,16. Semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. A semente que foi semeada num solo rochoso é aquelas pessoas que até quando ouvem, recebem com alegria. Mas como elas não estão enraizadas na palavra, porque querido, para você ter uma vida alicerçada na palavra, para você ter uma vida enraizada na palavra, você tem que meditar dia e noite. Você tem que comer da palavra todo dia. A palavra tem que estar aí no teu coração. E é fácil saber se o teu coração está cheio da palavra de Deus. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de medo, você só vai falar com medo. Se está inseguro, suas palavras vão sair com insegurança. Mas se está cheio da palavra, a tua boca vai confessar a palavra a respeito de tudo na sua vida. Mas como não tem raiz, sabe o que significa algo que não tem raiz? São pessoas que são rasas. Rasas nas coisas de Deus. Não são profundas, são rasas. E não tem como você ser profundo se você não mergulhar, querido. Se você não se dedicar, sabe, a conhecer mais a palavra de Deus. É fácil você perceber as pessoas que realmente estão interessadas em aprender. Querido, você vem no culto, você não vai confiar só na sua memória. Você vai anotar o que você está ouvindo. Não, pastor, mas eu tenho uma memória boa. É? Irmãos, é tão fácil isso. Traz um papel e uma caneta. Anota aí no seu celular. Anota os versículos que o pastor está falando. Anota, sabe quando o pastor está falando? Porque o pastor prega, mas quem toca é o Espírito Santo que vai tocando em vocês. Sabe aquela hora que o pastor fala uma palavra que parece que alguém fez assim em você? Ou, é contigo. Escreve o que ele falou, porque isso é uma palavra profética que está sendo lançada sobre a sua vida. Mas você precisa, sabe, poxa, eu anotei tudo que foi pregado domingo. Segunda-feira eu já vou meditar um pouco mais. Eu quero mais, eu tenho fome, eu quero mais. Mas se você é aquela pessoa, você só abre a Bíblia no domingo.
Você só medita na palavra no culto de domingo. Passa a semana inteira lutando com todas as forças para resolver as suas situações, quando se você desse prioridade a Deus, você conseguiria resolver as coisas de uma maneira muito mais tranquila, com sabedoria, com paz. Querido, a grande verdade é essa. Às vezes a gente só recorre a Deus quando a corda está no pescoço. Só que Deus quer estar presente todos os dias na sua vida. Você buscando Ele todos os dias. Tudo que você for fazer, você buscar na palavra. Mas pastor, às vezes eu abro a Bíblia e não entendo nada. Você crê que Jesus é real, queridos? Então quando você abrir a Bíblia, convide a Jesus. Ô Jesus, meu lindo, vem aqui. Ô Pai, me ensina aqui. Você vai começar a ler, o Espírito Santo vai começar a se revelar para você na palavra. Você vai ter confiança em tudo que você fizer. Amém, queridos? Você precisa ser mais profundo nas coisas de Deus. E o sinal, se você quer se aprofundar, é quando você se dedica mais à palavra do que a qualquer outra coisa. Amém, queridos? Versículo 18. Marcos 18, 4, 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando infrutífera. Repare no texto acima, que fala do solo rochoso, que por causa da palavra, e aqui diz, porque concorrendo, sufocam a palavra. Esse é o alvo. Esse é o alvo, é roubar a palavra de você. Sabe o que o diabo quer, queridos? Satanás quer que você tenha a Bíblia apenas como qualquer livro na sua vida, e não como a palavra de Deus. E não como o próprio Deus, ou seja, eu nasci de novo e agora eu vivo pela fé na palavra de Deus, então eu não faço nada sem que eu tenha uma palavra revelada de Deus para aquilo. Por que Abraão, irmãos, foi considerado o pai da fé? Porque a Bíblia diz, e disse Deus a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei, e farei de você uma grande nação. Irmãos, é isso que tem que acontecer na tua vida hoje. Você tem que aprender a agir depois de você ouvir a voz de Deus. Depois de você ouvir a voz de Deus, aí você age. Por isso que tem tantas coisas que nós já agimos e fracassamos, e nos decepcionamos, e nos frustramos, e nos ferimos, porque nós agimos por conta própria. Nós não esperamos Deus falar. É como quando Deus mandou Samuel ungir um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei. Deus não disse para Samuel quem seria. Talvez para ensinar Samuel. Quando Samuel entra na casa de Jessé, vem Eliabe, camarada alto, sarado, barriga de tanquinho, soldado. Irmãos, quando Samuel olhou para ele, falou assim, certamente está diante de mim o ungido do Senhor. E ele já ia derramando óleo na cabeça de Eliabe. Quando Deus gritou na alma de Samuel, não faça isso. Não atente para a sua altura, para a sua aparência, porque eu o rejeitei, porque eu não sou como os homens. Os homens olham a aparência, mas eu vejo o coração. Irmãos, nem sempre aquilo que parece ser bênção é bênção. Às vezes é maldição. Você não tem que ser guiado pelos seus olhos, você tem que ser guiado pela palavra de Deus. O mesmo Abraão que eu citei agora há pouco, um dia houve uma contenda entre os empregados de Abraão com os empregados de Ló, seu sobrinho, e Abraão viu que não tinha como caminhar junto. Então Abraão chega para Ló e fala assim, ó, escolhe, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E Ló foi lá e escolheu. Mas por que Abraão mandou Ló escolher e ele não escolheu? Porque ele já tinha feito a sua escolha. Ele iria para onde Deus fosse com ele. Essa é a diferença. Quando realmente eu levo a sério as coisas de Deus, a palavra de Deus, querido, eu vou para onde Deus mandar. Porque para onde Deus mandar pode ser um deserto, mas vai jorrar água naquele deserto.
Abraão já tinha feito a escolha dele. Ele não escolheu nem a direita nem a esquerda. Ele escolheu Deus. Eu quero o Senhor. Eu quero você, Pai. Eu quero que você fique na minha frente. Eu quero que você me guie. Sabe o que aconteceu? O Ló foi e perdeu tudo. E Abraão continuou e se tornou pai de multidões. Faça a sua escolha hoje. Escolha Jesus, escolha a palavra. Pare de ser guiado pelas suas emoções. Pare de ser guiado pelo seu coração. Eu fico louco quando eu ouço alguém dizer assim: pastor, meu coração não me engana não. Quando eu bato o olho, quando eu olho eu sei, bateu aqui, não me engano. Então o seu coração não é humano. Porque a Bíblia diz que o coração humano é enganoso. Mais do que todas as coisas. Para de ser guiado pelo coração. Para de ser guiado pela tua emoção. Seja guiado pela palavra. Irmão, se Deus mandar você pular, pule. Porque Ele vai te sustentar. Agora, se Deus não mandar, não vá. Porque você vai se lascar. Marcos 4:20 diz: e os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um. A pessoa ouve a palavra e recebe. Eu recebo. Você está recebendo essa palavra hoje? Querido, se você está recebendo, se você perseverar em obedecer essa palavra, você vai frutificar. E olha o que a Bíblia fala: 30, 60 e 100 por um. É gradativo. Ou seja, quanto mais eu me dedico à palavra, maiores vão ser as respostas de Deus na minha vida. Quem entendeu isso, diga amém. Diga comigo: eu sou boa terra. Eu nasci para frutificar. Eu amo a palavra de Deus. Ela é a minha luz, o meu pão, a minha força, a minha espada. Ela é Jesus em mim. Amém? E para terminar, queridos, eu quero te dar uma chave nessa noite, que não haverá uma porta que ficará fechada na sua vida. Olha, eu queria que você pegasse esse versículo que eu vou ler agora, se você pudesse escrever ele em algum lugar e ficar um tempo com ele ali. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. O segredo é a palavra, amém, queridos? Você precisa tratar a palavra de Deus com mais carinho, com mais temor, com mais respeito. Palavra de Deus não é qualquer coisa não, querido. É o próprio Deus na sua vida. Se você não leva a sério a palavra de Deus, Deus não leva a sério a você. Se você não tem compromisso com a palavra de Deus, Deus não tem compromisso com você. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É engraçado que tem pessoas que às vezes questionam algumas atitudes que nós temos. É a sua igreja que não permite. É a religião sua que não permite você fazer isso. Não, é porque eu tenho uma aliança com Deus de obedecer a sua palavra. Eu sigo a palavra de Deus. Irmãos, ter Bíblia não quer dizer nada. Tem um monte de gente que tem Bíblia e nem sabe o que tem na Bíblia. Nem abre, nem lê. Não existe maior temor do que obedecer a palavra de Deus. Não tem nenhuma cerimônia, nenhum ato cerimonial que mexe tanto com Deus como que obedeça a palavra dele. Eu posso estar pregando aqui e ser rebelde à palavra. É ou não é? Eu posso estar cantando aqui na igreja, louvando, pregando, e não obedeço. Porque tem muita gente assim, que ele ensina para todo mundo, mas ele mesmo não faz. Não tem isso? Se fosse eu faria isso. Faria nada, você não faz. Mas olha a chave que eu quero te dar. Receba essa chave aí. Olha o que diz. Esta é a confiança que temos para com Ele. Para com quem? Para com Deus.
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos o quê? Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Presta atenção, por que eu tenho que conhecer a palavra? Porque somente conhecendo a palavra, eu vou saber qual é a vontade de Deus acerca daquilo que eu estou querendo. Se eu tenho certeza que aquilo que eu quero é da vontade de Deus, está alinhada com a palavra de Deus, eu posso pedir com fé, porque eu vou receber. Você entendeu isso, irmão? Eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. Que era para você estar dando pulo de alegria. Olha o que ele diz. Essa é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, nós estamos certos que vamos alcançar aquilo que pedimos para ele. Está vendo como é que você não tinha entendido? Tem gente que não entendeu ainda. É duro ser pastor, irmão. Não é fácil ser pastor, não. É difícil. Presta atenção. O que é uma pessoa confiante? Hein? Uma pessoa que está confiante. Uma pessoa o quê? Está firmada. O que mais? Convicta. Que não desiste. Uma pessoa segura. Uma pessoa confiante. Perseverante. Essa é a nossa confiança. Você tem alguma confiança? Eu tenho. Eu estou confiante que se eu peço algo segundo a vontade dele, ele me ouve. E por eu ter certeza que ele me ouve, eu tenho também certeza que ele vai realizar. Irmão, sabe o que significa? Que você vai parar de fazer oração sem sentido. Gente que só ora por orar. Eu vou orar, vamos ver, né? Parece que é bingo, vai lá. Cara, não precisa. É da vontade de Deus? Mas como é que eu vou saber, pastor? Para de ser preguiçoso e começa a ler a Bíblia, começa a buscar na Bíblia. Vai estudar. Vai se aprofundar na Bíblia. Pastor, eu tenho um sonho. Vai para a Bíblia. Pastor, aqui está dizendo que Deus é comigo nisso. Que Deus está dizendo que é bênção, que eu posso buscar isso. Então é a vontade de Deus, está declarado na palavra? Tá. É a vontade de Deus? É. Então pode pedir com confiança, que Ele te ouve e Ele te responde. O problema, irmãos, é que, sabe o que acontece? Nós vamos orar e nós queremos tocar a Deus pelas nossas emoções. Fé e emoção não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ô Jesus, você não está vendo que eu estou sofrendo. Você não está vendo que está assim, está assado. Você não está vendo. Jesus, eu queria tanto isso aqui, você não me ama. Não, irmãos, não é essa linguagem que Deus se comunica com a gente. Deus se comunica através da fé. Da fé na palavra. Querido, você chega diante de Deus Pai, a tua palavra diz assim, e por isso eu estou confiante que eu posso te pedir isso, porque eu sei que o Senhor vai me conceder. E depois que você pede, você tem tanta certeza que você já recebeu, que você começa a declarar que você já recebeu. Porque a Bíblia diz que Deus chama a existência das coisas que não são como se já fossem. É claro, querido. É a vontade de Deus, é. A palavra está, a minha base é aqui, está na palavra. Aqui está dizendo que é. Aqui está dizendo que Ele já me deu. Aqui está dizendo que Ele me faz ser assim. Ah, é? Está escrito, tá? Anota. Aqui, pai. Pai, você não está colocando Deus na parede, não existe isso. Você está chegando para Ele e falou assim, papai, lembra que você falou isso? Lembro, filho. Então,
me dá, eu quero. Eu quero, Pai. Eu quero. O irmão do filho pródigo, quando falou para o pai dele assim, poxa vida, você nunca me deu um cordeirinho para eu matar, comer com os meus amigos. E o seu filho foi lá, gastou tudo com as prostitutas, aí ele volta, você faz festa para ele. Aí sabe o que o pai disse para ele? Filho, tudo que é meu é seu. É como se ele falasse assim, é seu, por que você não foi lá e pegou? É seu, por que você não foi lá e... Eu quero, me dá, pai. Amém, pode pegar. Por que você nunca falou para mim? Pai, me dá um... Pai, eu quero... Posso pegar aqui esse cordeirinho aqui, gordinho? Pode levar. É seu. Pode pegar, é seu. Irmãos, você crendo ou não, eu creio. A bênção de Deus já está liberada sobre a tua vida e sobre a minha. Você crendo ou não, eu creio que a bênção de Deus já está liberada sobre a minha vida e a tua. E eu tenho orado, sabe por quê? Eu tenho orado a Deus o seguinte, Senhor, eu quero ser uma pessoa abençoadora, abençoar as pessoas. Mas eu quero ser a vitrine das bênçãos de Deus. Você já passou numa vitrine? As irmãs não passam, né? Ninguém gosta de vitrine, né? Vocês nunca passaram em frente a uma vitrine, né? Nem sabe o que é. Que isso, pastor? Vitrine? Que isso? Já passou em frente a uma vitrine? Quem já passou em frente a uma vitrine e viu um manequim daquele com uma roupa e se imaginou naquela roupa? Não, aqui. O espírito da mentira tem que cair nessa igreja, irmão. Larga a mão. É timidez ou é mentira isso? Quem já passou em frente a uma vitrine e viu uma roupa legal e se viu naquela roupa? Quem foi tão ousado que mesmo sem dinheiro entrou e experimentou ainda? Levante a mão agora quem fez isso. Você fez. Agora vai dar de humilde, hein? Não, pastor, não. Nem olhe para a vitrine, né? Nem olha. Tem gente que até não tinha nenhum tostão. Falou assim, deixa eu ver essa roupa aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abençoa, Jesus. Irmãos, eu quero ser vitrine das bênçãos de Deus. Eu quero que as pessoas olhem na minha vida e vejam as bênçãos de Deus e tenham curiosidade de perguntar, como é que pode sair na sua vida? Sabe o que é? Aqui, ó. É porque eu creio na palavra e eu tomei posse do que a palavra diz a meu respeito. E essa mesma palavra fala para você também. Irmãos, em nome de Jesus, tem gente que só vai acreditar na sua fé quando começar a ver mudanças na sua vida. Tem gente que só vai acreditar no que você prega quando elas começarem a olhar em você e ver a transformação. E Deus quer, querido. Lembra do primeiro versículo que nós lemos em Josué? Deus quer que você seja bem-sucedido. Deus quer que você seja uma pessoa próspera para abençoar outras pessoas. Amém, queridos? Mais uma vez, você recebeu uma chave hoje. Fique de pé, em nome de Jesus. Você recebeu uma chave hoje. Se o que você está pedindo, você tem certeza que é a vontade de Deus, então você pode pedir com confiança. Você pode pedir com fé, sem duvidar. E você pode, depois de pedir, crer que você já recebeu. Há um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Que se nós pedirmos algo a Deus, crendo que vamos receber, nós vamos receber. Quero que você abra o seu coração agora diante de Deus.